Oi gente, mais uma maquiagem inspirada nas youtubers, blogueiras gringas. A de hoje é uma maquiagem que eu vejo muito por aí, não foquei em alguém específico pra me inspirar, mas várias maquiagens que eu já vi por aí nesse estilo. É uma maquiagem mais neutra, eu escolhi tons neutros pra fazer, até mais usável no dia a dia, porém ela tem glitter. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas ela tem um delineado no côncavo de glitter e eu acho esse tipo de maquiagem muito lindo. Pra começar, eu resolvi fazer com cores mais neutras, mais básicas, assim, digamos assim, de uma forma mais usável mesmo. Mas já tem várias outras ideias pra usar esse mesmo estilo, então aguardem. Então, se tu quer aprender como faz essa maquiagem com esse delineado no côncavo, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos começar a maquiagem. Eu vou usar o trio Morning Toffee da Mary Kay at Play, que é um dos lançamentos. E vou começar usando o marrom. Vou fazer tipo um delineado gatinho, só que no côncavo. Vou marcar o côncavo fazendo um puxadinho ali no final e não levando até o cantinho externo mesmo. E aí depois que fizer essa marcação é só esfumar. Aí vou vir com um bronzer, que eu não uso como bronzer porque ele fica muito alaranjado. É o Bronzito da Quem Disse Berenice. E com um pincel de esfumar, eu vou esfumar um pouquinho acima desse marrom ali para fazer um degradê. Vou voltar com o trio, vou pegar a cor mais clarinha, que é um begezinho meio opaco, e vou iluminar abaixo da sobrancelha. Aí vou voltar com o pincel de esfumar e vou esfumar para não ficar nenhuma marcação. Também volto com um outro pincelzinho, vou fazendo os detalhes para deixar bem já ajeitadinho toda essa marcação do côncavo. Aí vou aplicar um primer de olhos em toda a pálpebra, com o dedo mesmo. Vou pegar a sombra cintilante do trio de sombras. E vou depositar em toda a pálpebra móvel por cima daquele primer. E já vou também fazer um puxadinho ali, seguindo a marcação do côncavo. Vou pegar um pouquinho de primer no dorso da mão. E com um pincel de delineado bem fininho, eu vou contornar o côncavo bem entre a marcação do côncavo e a sombra cintilante. Aí vou pegar o glitter, eu escolhi usar o Prata Luz da Quem Disse Berenice. E com o mesmo pincel de delineado, eu vou molhando ele no primer e no glitter e vou fazendo todo o contorno entre o côncavo e a sombra cintilante, para fazer esse delineado. Volto com o pincelzinho sem sombra, só para tirar o glitter que subiu no marrom do côncavo. E aí é só fazer o delineado. Vou fazer um delineado bem fino, vou começar pelo centro da pálpebra ali, marcar a linha dos cílios. E o início também bem fininho. Volto com um pouquinho da sombra cintilante e reaplico logo abaixo do delineado de glitter. E aí volto com o delineador para fazer o gatinho. Também passo o delineador rente à linha dos cílios inferiores, bem fininho mesmo, só sujando a linha dos cílios, até mais ou menos 1/3 do olho. Com a sombra marrom e um pincel chanfrado, eu deposito ela rente à linha dos cílios inferiores.
E aí venho com um pincelzinho que eu usei para esfumar antes o côncavo, um de precisão, mas que esfuma também, e faço o acabamento, deposito mais sombra e já vou esfumando. E depois finalizo o esfumado com o bronzer, né, e o pincel de esfumar bem gordão, para não deixar nenhuma marcação e deixar o degradê bem bonito. Aí volto com o pincelzinho e um pouquinho da sombra cintilante e ilumino o canto interno e também o cantinho ali da lágrima que ficou sem sombra. Passo lápis bege na linha da água. E finalizo com bastante máscara para cílios. Se tu preferir, pode colocar cílios postiços também. E era isso para os olhos. Para os lábios eu resolvi fazer um degradê que elas gostam bastante de usar também. Eu escolhi tons neutros também, escolhi um marrom lila, quem disse Berenice, que é um marronzinho mais escuro, então eu apliquei no contorno da boca. E escolhi a cor 14 da Vult, que é um nude com fundo amarronzado, mas ele é bem mais clarinho que o marrom li, e apliquei no centro dos lábios, depois misturei para fazer o efeito de degradê. Então essa foi a maquiagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Se gostaram desse vídeo, não esquece de dar o joinha, de comentar e de compartilhar com os amigos. Era isso e até o próximo vídeo.